Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei direto da Neoquímica Arena para falar sobre esse empate do Santos em 1-1 contra o Corinthians. Resultado importantíssimo para o Peixe. Vamos falar sobre o jogo. O Santos começou muito mal, mas teve um segundo tempo melhor e conseguiu arrancar o empate aqui contra o Corinthians. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, 1-1. Este foi o resultado do jogo aqui contra o Corinthians. O Santos que saiu com um esquema diferente, saiu num 4-4-2 com Braga e Dodô nas laterais, João Basso e Joaquim na zaga, no meio campo Rodrigo Fernandes, Jean Lucas, Lucas Lima e Tomás Rincon, na frente Soteldo e Marcos Leonardo. Foi assim que o Santos começou jogando. Marcos Leonardo, que era dúvida no início do jogo, né? Acabou jogando normalmente. O Marcelo Fernandes, na entrevista, disse que o Leonardo acabou sentindo dores no joelho, mas que na hora H estava liberado para a partida. Exames não apontaram nada. Olha, o Santos não jogou bem, essa é a grande verdade, no primeiro tempo. O Santos teve 29% de posse de bola apenas na primeira etapa. O primeiro tempo foi todo do Corinthians. O João Paulo salvou o Santos em pelo menos 4 grandes defesas. 4 defesaças do João Paulo. Se não fosse o João Paulo, o Santos teria sido até goleado na primeira etapa. O Santos não conseguia sequer trocar 4 passes seguidos. Na minha opinião, foi um dos piores primeiros tempos que o Santos fez no Campeonato Brasileiro. Foi muito mal o Santos Futebol Clube. Realmente não tinha saída de jogo, os laterais presos, né? Nem o Lucas Braga, nem o Dodô conseguiam ultrapassar a linha central do meio-campo. O Jean Lucas, irreconhecível, muito mal no jogo. O Lucas Lima não pegou na bola e somente o Soteldo conseguia ali se movimentar, fazer algum tipo de jogada ofensiva, e o Joaquim muito bem na parte defensiva. O João Basso acabou se machucando no primeiro tempo, ele teve um problema na posterior da coxa, o Marcelo Fernandes disse isso, confirmou isso na entrevista coletiva, o próprio João Basso falou com a equipe do Varanda Futebol Debate e confirmou a lesão, e agora é confirmar e aguardar o exame de imagem. A tendência é que o João Basso fique pelo menos de 15 a 20 dias sem jogar. Olha, se o primeiro tempo do Santos foi horrível e o João Paulo salvou o Santos na primeira etapa, o Santos no segundo tempo voltou com a mesma formação, mas voltou melhor. Voltou realmente mais ousado, Soteldo bem no jogo, o Marcos Leonardo entrou um pouco mais na partida e, claro, o Santos começou a criar algumas oportunidades contra o goleiro Cássio. No primeiro tempo, o Santos praticamente não chutou uma bola ao gol, né? O Santos praticamente não incomodou o goleiro Cássio. No segundo tempo, o Santos volta melhor, fica um jogo mais próximo, de igual para igual, e o Corinthians acaba fazendo o primeiro gol, né? Um bate-rebate na pequena área do Peixe, o João Paulo faz uma grande defesa, mas a bola sobra na pequena área, e o Jean Lucas, que poderia ter tirado a bola da pequena área, acaba jogando para o fundo do gol. Gol contra do Santos Futebol Clube, né? Impressionante a noite do Jean Lucas hoje, muito ruim, nada deu certo para o jogador da Vila Belmiro, foi muito mal o Jean Lucas, inclusive, fazendo esse gol contra. A partir do momento que o Santos toma o gol, o Marcelo Fernandes muda o time. Aí sim, o Marcelo Fernandes é ousado. Na minha opinião, o Marcelo Fernandes não escalou bem o Santos e demorou demais para mudar. Poderia ter feito mudanças já no intervalo. Quando o Santos toma o gol, ele coloca o Max Silveira e o Mendonça. E esses dois jogadores entraram muito bem no jogo. O Mendonça jogando pela esquerda e o Max Silveira voltando aqui para ajudar, inclusive pela direita, um jogador muito participativo, por mais que não tenha tanta qualidade técnica assim, esse uruguaio é muito participativo, é brigador e entrou muito bem. Quando entra Mendonça e Max Silveira, o Santos começa realmente a tomar o controle do jogo. O Santos começa a atacar o Corinthians pelo lado esquerdo com Soteldo, com Mendonça, pelo lado direito com o jogador Max Silveira, e aí o Santos pressiona. O Cássio não fez grandes defesas não,
mas no finalzinho do jogo, numa arrancada do Soteldo pela esquerda, o Soteldo chegando na linha de fundo, na grande área, foi derrubado pelo jogador corintiano. No primeiro momento, o Daronco não marca pênalti, e aí, com a ajuda do VAR, o Daronco é chamado para analisar o lance no monitor e acaba confirmando a penalidade. O Soteldo iria bater a cobrança, iria bater o pênalti, mas o Mendonça acaba pegando a bola para bater e aí desloca o goleiro Cássio, joga a bola na direita e o Cássio cai para a esquerda. Resultado para o Santos muito bom, o Santos que ainda teve a entrada do Furt, que se movimentou bem, e também o Kevson, que não entrou mal do lado esquerdo. Partida do Santos dá para dividir em 2 tempos. Primeiro tempo horroroso, foi uma partida ruim, eu acho que o Santos poderia ter jogado contra o Corinthians com mais coragem. O Corinthians se mostrou um time bem razoável, o Campeonato Brasileiro mostra isso, né? O Corinthians tem jogadores tecnicamente que são interessantes, como é o caso do Juliano, do Renato Augusto, do próprio Yuri Alberto, o Lucas Veríssimo, né? O Fagner, são bons jogadores, claro que são, mas não estão em grande fase. É um time que não poderia ter assustado o Santos como assustou no primeiro tempo. O Santos não precisava ter se acovardado como se acovardou e só dar chutão para frente o tempo todo. Então, o primeiro tempo do Santos foi muito ruim. O Marcelo, com a conversa no intervalo, corrige isso. E aí, claro, o Santos, quando entende que o Corinthians não é nada disso e se propõe a jogar, o Santos deu trabalho para o Corinthians. E olha, se nós tivéssemos aqui mais 15, 20 minutos de segundo tempo, o Santos teria virado o placar. O Santos no segundo tempo foi muito melhor que o time corintiano. Empate justo pelo que foi o jogo. Primeiro tempo só do Corinthians e segundo tempo o Santos foi melhor, né? Então, tivemos aí 2 tempos divididos. Agora, é claro, né? Se nós contabilizarmos as defesas que o João Paulo fez, talvez o corintiano esteja achando que o resultado foi injusto. E olha, ainda no primeiro tempo, nós tivemos um gol anulado do Dodô. Esse gol, na minha opinião, um gol anulado de forma duvidosa, hein? Eu vi alguns lances aqui na internet, algumas imagens que me mandaram, que mostra que estava na mesma linha. Então, tenho sérias dúvidas se realmente o gol foi bem anulado do Dodô. A verdade é que esse pontinho do Santos é precioso e pode, claro, fazer muita diferença lá na frente. Com o empate do Vasco da Gama contra o Goiás em 1-1, o Vasco chegou a 31 e o Goiás pulou para 32. A derrota do Bahia no dia de ontem fez com que o Bahia chegasse a 34 e o Santos agora tem os mesmos 34 pontos também do Bahia de Rogério Ceni. Talvez o resultado que não foi bom para o Santos foi a vitória do Cuiabá contra o Botafogo fora de casa. O Cuiabá venceu e chegou a 40 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro. O Santos agora tem o Flamengo na próxima quarta-feira, às 20 horas, no estádio Mané Garrincha. Bom resultado para o Peixe, que não terá Marcos Leonardo, que levou o 3º cartão amarelo após ter sido substituído, já estava no banco e por reclamação levou o 3º cartão amarelo, e também não terá João Basso. No lugar do Marcos Leonardo deve jogar o jogador Furt, que tem sido o substituto imediato de Marcos Leonardo, e na zaga, no lugar do João Basso, quem deve jogar é o Messias. É muito provável que o Marcelo abra mão do esquema 3-5-2 e volte a jogar na próxima quarta-feira no 4-4-2. É isso, meus amigos, as informações do Peixe. Para você ligadinho no canal, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Grande abraço, valeu, galera. Tchau!